Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, a última daquela parte de quadro natural, quadro físico do estado de Pernambuco, professor Marcelo mais uma vez com vocês, e ficou faltando a parte de hidrografia, que se vocês me permitem falar assim, moçada, é uma parte mais curtinha, tá? Uma parte mais simples, certo? Porque a gente está falando da hidrografia de Pernambuco, que é um estado pequeno, certo? Então, não tem como, não é? Eu também não vou querer me alongar muito para não parecer encheção de linguiça, né? Então vamos pegar o essencial, tá? E a gente vai trabalhar a parte hidrográfica do estado. Então vamos começar. Antes de eu falar aqui das características aqui da rede hidrográfica, deixa eu só lembrar algumas coisas para vocês com relação às características gerais da hidrografia brasileira, que é o seguinte, moçada, primeira coisa, como vocês sabem muito bem, vamos lá. Brasil, tá? Muito bem, moçada. Vocês sabem muito bem que o Brasil é um país rico em rios. É o país que mais tem água doce no mundo, dentro de rio. E nenhum outro país no mundo tem tanta água doce dentro de rio quanto no Brasil. Só que o país é rico em rios, mas é um país pobre em formações lacustres, certo? Nós somos pobres em formações lacustres, tá? Beleza? Segundo, como o relevo brasileiro é predominantemente planáltico, nós temos o predomínio de rios planálticos no Brasil. Não é que não existam rios de planície, claro que existe, o Amazonas o Rio Paraguaia que mas o predomínio é de rios planálticos, certo? Terceiro, você também tem o predomínio de foz em estuário. Quer dizer, o que é uma foz em estuário? É quando o rio deságua no oceano através de um único canal. Ele chega e deságua. Não é que no Brasil não tenha delta. Tem, pô, o maior delta nosso está aí no Nordeste, é o delta do Parnaíba, que faz a divisa Maranhão-Piauí. Você tem a foz do Amazonas, que é uma foz mista, é uma mistura de estuário com delta. Mas o tipo de foz predominante é a de estuário, certo? Predomina o regime pluvial tropical, certo? O que é o regime pluvial tropical? Pessoal, como que você compararia, como que você utilizaria a palavra regime para um rio? Ah, mas eu já sei, ora, quando o rio está cheio, ele está gordo. Quando ele está seco, ele está magro. Então, o regime de um rio é o ciclo de cheia e seca dele, certo? E a maioria dos rios brasileiros enche porque chove e seca porque para de chover. Então é um regime pluvial tropical. Marcelo, por que tropical? O pluvial é da chuva. Por que tropical? Porque é geralmente uma cheia e uma seca por ano. Uma cheia e uma seca, certo? Esse é o tipo de regime predominante no Brasil, tá? Beleza? Você pega o Amazonas, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, ele é de regime nival, porque lá a neve derrete, cai nele, ele transborda. Só que aqui no Brasil, ele é pluvial equatorial. Como ele recebe afluentes dos dois hemisférios norte e sul, ele tem 2 cheias por ano. Então, como lá nos Andes, ele é de regime nival, e aqui no Brasil é pluvial equatorial, então o Amazonas é um rio de regime misto. Ele tem os dois, ou complexo, como alguns dizem, certo?
predomina a drenagem exorreica. Mas o que é drenagem exorreica? Significa que a maioria dos rios brasileiros deságua no oceano. De repente você mora numa cidade em que você tem um rio que passa por aí, como a minha aqui, o rio Cuiabá passa por aqui. Mas Cuiabá está no centro da América do Sul, está longe do oceano. Como é que eu vou saber que o rio Cuiabá deságua no oceano? Moçada, ninguém falou que ele tem que chegar diretamente ao oceano. Tá? Eu coloquei aqui as características, certo? Da hidrografia brasileira. Vocês me perdoem, eu vou apagar. Mas eu estou falando aqui que a última é que predominam os rios de drenagem exorreica. Rios que desaguam no mar. Então aí eu vou dar o exemplo. Que é o seguinte. Me perdoem o silêncio, né? Mas aqui está um bom exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Olha só como é que funciona. Me perdoe que eu vou pegar aqui, ó, tá? Vou ampliar um pouquinho. Pessoal, está aqui o rio Paraguai que passa na cidade de Cáceres, aqui em Mato Grosso. O rio Cuiabá é esse aqui, ó. O rio Cuiabá cai no rio Paraguai. Aí o rio Cuiabá vai junto com o rio Paraguai, o rio Cuiabá vai junto com o rio Paraguai, lá para dentro do Paraguai. Lá para dentro do Paraguai. Aqui, ó. O rio Cuiabá cai aqui no rio Paraguai, certo? Aí passa por Corumbá, Porto Murtinho, Ladário, certo? Beleza? Ladário, Porto Murtinho, Concepción, Assunção, capital do Paraguai. E bem aqui que tem duas cidades argentinas, Resistência e Corrientes. O rio Paraguai se encontra com o rio Paraná. E os dois continuam juntos dentro da Argentina com o nome de Rio Paraná. Certo? Beleza? Aí o rio Paraná desce e se encontra aqui embaixo com o rio Uruguai. E aí formam aqui o estuário do Rio da Prata. E chegam no oceano. Isso quer dizer que indiretamente, toda água que passa aqui pela capital do estado de Mato Grosso, um dia, ela vai chegar ao Oceano Atlântico. Então, mesmo o rio Cuiabá, estando localizado aqui no centro da América do Sul, ele é de drenagem exorreica. Porque, vamos falar assim, ele chega até o oceano fazendo tabelinha, de forma indireta. Beleza? Ô Marcelo, só uma coisa. E o que seria o contrário de drenagem exorreica? O contrário de drenagem exorreica é drenagem endorreica. É quando o rio deságua em um lago. Então ele deságua dentro do continente. Certo? Então aquelas são características gerais da hidrografia brasileira. Agora olha só. As grandes bacias hidrográficas de Pernambuco possuem duas vertentes. A do Rio São Francisco e a do Oceano Atlântico. As bacias que escoam para o Rio São Francisco formam os chamados rios interiores, ou rios sertanejos, que são o Rio Pontal, o Rio Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Mochotó e Ipanema, além de grupos pequenos de rios interiores menores. As bacias que escoam para o Oceano Atlântico constituem os chamados rios litorâneos. E os principais são o Goiânia, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú. Certo? A maior parte das grandes bacias hidrográficas pernambucanas situa-se integralmente dentro dos limites do estado. Quer dizer, a maior parte das grandes bacias está dentro de Pernambuco. Exceto as bacias dos rios Una, Mundaú, Ipanema e Mochotó, que possuem parte de sua área de drenagem em Pernambuco, no estado de Alagoas. Além destas, há pequenas bacias que compartilham território com o Ceará,
Paraíba e Alagoas. Certo? Beleza? Muito bem. Então, como são duas vertentes principais, certo? Duas vertentes. Vamos começar por aquela que, de certa maneira, é mais significativa, porque pega um rio principal do país, uma bacia principal. Moçada, essa aqui é a bacia do Rio São Francisco. Vocês estão vendo que o Rio São Francisco pega essa área aqui do estado de Pernambuco, certo? Essa faixa aqui, tá? Inclusive aqui a mesorregião do São Francisco. Geralmente a cidade de referência ali é Petrolina, 330 mil habitantes, maior cidade da região, tá? Pessoal, presta bem atenção. O Rio São Francisco, a bacia dele, é uma das principais bacias brasileiras. Por quê? Porque a hidrografia do Brasil, geralmente ela está dividida em bacias principais e bacias secundárias. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, moçada, as bacias principais são aquelas que têm geralmente um rio principal, naquele esquema espinha de peixe. O que significa isso? Significa que todo mundo aqui, direta ou indiretamente, cai nele. Cai nele. Então ele é o rio principal, certo? Então são 4 grandes bacias principais. Quais são? Amazônica, Platina, Tocantins e São Francisco. A Platina é Paraguai, Paraná, principalmente, e Uruguai. Então vamos juntar a Platina. E a do São Francisco são 4. Amazônica, Tocantins, Platina, São Francisco. Certo? As outras são consideradas secundárias, por quê? Porque as bacias secundárias geralmente estão voltadas para o litoral. E o que acontece? O que acontece é que voltadas para o litoral brasileiro, geralmente os rios correm assim, paralelos entre si. Então eles não têm aquele esquema da espinha de peixe, quer dizer, de maneira tão destacada. Então essas bacias voltadas para o litoral, geralmente são chamadas de bacias secundárias, certo? Muito bem. Pessoal, esse não é o caso da bacia do São Francisco. Vamos lá, perdão. Primeira coisa, pessoal, a bacia do São Francisco é uma bacia genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. Ela nasce no Brasil e termina no Brasil. Certo? É a segunda maior bacia genuinamente brasileira. A maior é a do Tocantins. Só que o Rio São Francisco, ele é o rio mais extenso genuinamente brasileiro. É o maior rio genuinamente brasileiro, que nasce no Brasil e termina no Brasil. São aproximadamente 2.830 quilômetros dentro do território brasileiro. Ele nasce lá em Minas Gerais, no município de Medeiros. A nascente histórica dele é na Serra da Canastra, a 1.200 metros de altitude, certo? Ele nasce lá e logo na saída dele, a turma já encaçapa aqui uma hidrelétrica que é Três Marias, certo? Muito bem. Aí de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia, ele é navegável. Ele é navegável. E a turma dá vários nomes para ele. Por exemplo, Nilo brasileiro. Porque o rio Nilo é o principal, o único rio perene que corta o deserto do Saara. E ele é o principal rio perene que corta o semiárido. A turma também chama ele de Rio dos Currais. Por quê? Porque como ele corta o semiárido, muitos pecuaristas em suas áreas colocam os currais perto da barranca do rio para ter um acesso mais fácil à água. Então você navega nele, olha para o lado, você só vai vendo o curral. Certo? Ele também é chamado de Rio da Unidade ou Rio da Integração Nacional. Por quê? Porque ele liga as duas regiões de povoamento mais antigo do Brasil, Nordeste e Sudeste. E o negócio do velho Chico agora é até novela. Tá? Então de Pirapora até Juazeiro ele é navegável. Por que daqui para baixo ele não é?
Porque daqui para baixo, até a foz dele, que é em estuário, aqui na fronteira Alagoas-Sergipe, daqui para lá ele desce rasgando. Quando você fala desce rasgando, o que é? Ele é extremamente cachoeirado. E todo mundo sabe que um exemplo disso são as cachoeiras de Paulo Afonso. Então daqui para baixo, o que você tem é hidrelétrica. Você tem ali Sobradinho, você tem Paulo Afonso, você tem Itaparica e você tem Xingó. Tanto é verdade que devido ao fato dele gerar tanta energia elétrica aqui, o sistema Eletrobras tem uma subsidiária que toma conta só dele. Qual é? É a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, que é uma subsidiária do sistema Eletrobras, certo? Junto com a Eletronorte, Furnas, Eletrosul, Itaipu Nacional, a Central de Geração Termoelétrica, certo? Que é a CGTE, a Eletronuclear, que é Angra 1, Angra 2, Angra 3, e o CEPEL, que é o Centro de Pesquisa em Eletricidade. São os laboratórios lá na Ilha do Fundão, perto da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Tudo isso é o sistema Eletrobras, mas quem toma conta dele aqui é a CHESF, certo? Muito bem. Então ele é o maior gerador de energia elétrica para o Nordeste brasileiro. Tá ok? E pega esse trecho aqui do estado de Pernambuco, certo? Sendo que nesse trecho pernambucano, a principal usina é a de Itaparica, que gera esse lago artificial aqui. Se eu não me engano, o nome é Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, tá? O rei do Baião, lá de Exu, certo? Muito bem. Moçada, então tá aqui a bacia do São Francisco, que é a principal bacia hidrográfica que corta o Nordeste brasileiro. Muito bem. Aí dentro do estado de Pernambuco, os chamados rios interioranos ou sertanejos são aqueles que caem no São Francisco. E quais são eles? Moçada, são esses aqui, ó. Certo? Essa aqui é a bacia do Rio Brígida. Aqui está a bacia do Rio Garças. Aqui a bacia do Pajeú. Aqui a bacia do Mochotó. E aqui a bacia do Ipanema. Moçada, todos eles convergem para o Rio São Francisco. Está aqui ele aqui. Perceba que vem todo mundo para cima dele. Certo? Mesmo depois, quando já está em Alagoas, a turma vai para lá. Que é o caso do Ipanema. Certo? A turma vai para lá. Tá? Então, todos eles são rios interiores que são afluentes do São Francisco. Então, como você está vendo, a maior parte do território pernambucano, é drenada pela bacia do São Francisco. Tá? São os chamados rios sertanejos, ou rios interiores, ou rios interioranos. Porque passa a ideia que eles correm para dentro, para o interior do território. Mas, na verdade, eles vão para o São Francisco, e o São Francisco vai até o mar. Beleza? Tudo bem? Aí você se contrapondo a isso aqui, aos rios interiores, ou sertanejos, você tem os rios litorâneos. Esses rios litorâneos pertencem à bacia secundária do Atlântico Nordeste Oriental. É essa bacia aqui. Como eu falei para vocês, ela é uma bacia secundária, porque olha só, todos eles aqui, ó, certo? Jaguaribe, Apodi, Potengi, Curimataú, Paraíba, Capibaribe, eles correm paralelos entre si para o litoral, certo? Então essa é a bacia secundária do Atlântico Oriental. E no caso de Pernambuco, aí vocês me perdoem, foi até complicado achar mapa, moçada, porque a gente tem que pesquisar para preparar a aula quais são os principais rios dessa bacia secundária dos rios litorâneos. Essa aqui é a bacia do Capibaribe, que todo mundo sabe tem um significado maior porque pega a região metropolitana do Recife. Tá? Então ela sai aqui da Borborema
e desce para o litoral, tá? Passando aqui pela região metropolitana do Recife. E pegando aqui outros municípios no caminho, claro. Mas essa aqui é uma delas. Tá aqui a localização dela aqui, certo? Essa aqui é a bacia hidrográfica do rio Goiânia, que está acima da bacia do Capibaribe, certo? Também em direção ao mar, tá? Essa aqui é a bacia do Ipojuca, que está abaixo do Capibaribe. É a do Ipojuca aqui, a do Capibaribe aqui e a do Goiânia lá em cima, certo? Em direção ao mar. Essa aqui é a bacia do rio Sirinhaém, mais ao sul, certo? No litoral pernambucano, também em direção até o oceano. E, finalmente, você tem a bacia hidrográfica do rio Una, que é a que está na porção mais meridional do litoral pernambucano, certo? Se fosse pela sequência, seria Goiânia, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém e rio Una. Os 5, aqui são 2 bacias menores aqui. São os 5 principais rios litorâneos do estado de Pernambuco, convergindo para o Oceano Atlântico. Então, esses aqui são rios que fazem parte desta bacia secundária do Nordeste Oriental. Certo? Beleza? São os rios litorâneos do estado de Pernambuco. Tá? E aí eu botei o mapa de todos eles aqui e os municípios onde passam. Os 3 maiores reservatórios de água do estado são o reservatório Engenheiro Francisco Saboia, em Ibimirim, no Sertão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá